Meus queridos e minhas queridas, graça, paz, saúde, alegria e prosperidade a todos da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu te convido nesse instante para abrir sua Bíblia aí no capítulo 2 de Apocalipse. Leremos a partir do verso 8 agora a carta que Jesus envia à igreja em Esmirna. E eu quero tirar daqui com vocês as sabedorias necessárias para nós nos fortalecermos no dia a dia. Amém? Faça isso com temor e tremor, reúna a sua casa e os seus, espalhe, vamos incentivar as pessoas nesses últimos dias a lerem muito a palavra de Deus e praticarem a palavra de Deus. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes provados à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amados, se Éfeso era a principal cidade, não era a capital administrativa, mas era a principal cidade da Ásia Menor, Esmirna era mais bela, como diz todos, o texto já diz, né? Coroa. Né? Ela era a coroa da Ásia Menor, a flor, ela era o ornamento. Era uma cidade muito linda, as pessoas dizem. A história mostra, a geografia dela era poderosa, porque vinha um vento, o vento Zéfiro vinha e soprava sobre as ruas largas, planejadas, pavimentadas que tinha em Esmirna, e era uma cidade arejada, como era um bosque cheio de árvores frondosas. Era impactante. Essa cidade, ela se gabava disso, de ser uma cidade linda e maravilhosa, em função desses detalhes do Monte Gabos, né? Cercado de casas de classe média altas, todas bonitas, né? De ter a Rua de Ouro, a Rua do Ouro que eles falam, era a rua principal, era como se fosse o colar de Esmirna. Era aquela rua que ligava, saía de frente do templo de Zeus e ia e terminava em frente ao templo da deusa Cibele. Era uma cidade que tinha um porto seguro, conveniente, o mais seguro e o mais conveniente. Em tempos de guerras, por exemplo, ele poderia ser fechado e ajudaria muito nas batalhas, em momentos de batalha. Então, assim, essa cidade de Esmirna, que ficava no fim do caminho entre a Lídia e a Frígia, essas duas regiões, né? Além de ser importante em função do rio que corria ali, tá certo? Vocês vão observar que essa cidade pegava toda a costa do leste, todo o longínquo leste. E então aí trazia para cá e fluía para cá muitas coisas. Também era uma cidade comercial muito grande. Era uma cidade que fundada por colônia grega, colônia de gregos, no ano 1000 a.C., quando chega no ano 600, os lídios entram nela e invade e destrói tudo. A cidade morre, ela fica morta durante 400 anos. Só lá por volta do ano 200, com um dos generais de Alexandre o Grande, o Lisímaco, que herda uma das tetrarquias, das 4 partes do Império Grego, esse Lisímaco é que a reconstrói planejadamente, de forma urbanística. Era uma cidade planejada para a época. E daí é que nasce o fato de que quando Jesus diz, ele apresenta assim, ó, eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, Jesus está usando as características da cidade
para tirar dali verdades espirituais. Então, quando Jesus diz assim, quem está escrevendo a carta a vocês em Esmirna é aquele que esteve morto e tornou a viver. Ele está fazendo uma alusão também à cidade. A cidade ficou morta há 400 anos e reviveu, ressuscitou. E quando ele diz assim, eu sou o primeiro e o último, é porque os habitantes de Esmirna se gabavam de que Esmirna era a primeira e a última, não tinha outra igual a ela, bela igual a ela. Jesus está dizendo assim, não, quem está escrevendo aqui é aquele que é o primeiro e que é o último. Tudo começa em mim, tudo termina em mim, isso é importante. Você fazer essas aplicações tem a ver com o texto. Então, quando ele diz também, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte, né? E ele fala assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, é justamente isso. A coroa não é Esmirna, quem nos dá a coroa é Jesus. Conquanto Esmirna fosse a coroa da Ásia, a beleza da Ásia, é Jesus quem nos dá a coroa da vida. São verdades que estão implícitas e eu preciso ter noção disso e observar isso aqui, com muito cuidado. Então, é isso que está implícito. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque a carta diz, né, ao anjo da igreja. Então, Jesus está enviando, como em todas as cartas, ao anjo da igreja. Aí eu vou colocar como líder mesmo, aquele que seria o mensageiro, que levaria a mensagem à igreja, que a leria ao povo. Essas coisas diz o primeiro e o último. Então, o primeiro e o último é Jesus, quem inicia tudo e quem termina tudo é Jesus. Tudo começa nele, tudo converge para ele. Jesus é o ápice da história. Né? E diz mais ainda, o que esteve morto. A palavra esteve aqui é genomenos, dá a ideia de que só ficou morto por um pouco, estive morto por um pouco. Ou seja, foi temporário. É o homem Jesus morreu. Aí ele diz assim, e tornou a viver, fazendo alusão à ressurreição. Porque não tem como Deus morrer. O homem Jesus, 100% homem, morre. Mas o Deus vive eternamente. Deus não morre. Então essa história de que Deus não está morto, filmezinho, Deus não está morto, é um filmezinho mesmo. Só para reanimar o povo. Mas aquele que é de Deus sabe, já sabe disso. Como é que Deus não está morto se ele nunca morre? O Deus que nem criado é. Quem morre é quem é criado, quem existe. Isso é tremendo. Isso gera uma segurança em mim, assim, tremenda em você. Você saber que quem está aqui, escrevendo e falando conosco, habitando entre nós agora, vocês aí, eu aqui, é esse Deus ressurreto que vive para sempre. Que tudo começa nele e termina nele. E aí ele vai dizer para a igreja, olha, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E aí ele vai dizer assim, conheça a tua tribulação. Sim, mas é tribulação mesmo. Esse era um momento de grande tribulação, e eu quero chamar a atenção de vocês, porque a palavra tribulação, como eu disse anteriormente, é a ideia de opressão, de oprimir. Você está sendo apertado, é como se uma rocha estivesse apertando o seu corpo. A igreja vivia um momento de tribulação, e Jesus fala assim, eu também conheço a tua pobreza, mas aí vem entre parênteses, mas tu és rico, porque naquela cidade rica e abastada, os irmãos se sentiam inferiores, justamente pelo fato de que a maioria desses irmãos, desses primeiros cristãos, eram de classe baixa, eram escravos na maioria deles, eram pobres mesmos, no sentido literal, e a palavra pobre aqui é no sentido pitógia, é a pronúncia, acho que é pitógia que diz, a ideia de que alguém que não tem nem sequer o básico para comer. A palavra grega para a pobreza aqui não é penia, porque penia ainda dá a ideia de alguém que trabalha para comer, mas que tem trabalho, ou seja, ele não tem por supérfluo, mas ele tem por básico. A palavra pobreza aqui não expressa a pessoa que não tem nem sequer o básico para comer, o essencial para comer. E porque muitas vezes as casas desses cristãos eram invadidas por grupos avivados, religiosos, fanáticos, que destroçavam as casas dos irmãos. Eles eram pobres. Aí a gente vai dizer assim, mas tu és rico. Então Jesus aponta, observe que o Apocalipse é o contrário.
Aquele que pensa que é rico é pobre. Aqui quem se acha pobre é quem é rico. Lembra de Laodiceia? Vocês vão ler lá na frente. Eles achavam que eram os poderosos. Eles falam, tu és pobre, cego, nu e miserável. Então, aqui na existência, às vezes o que pensa que é, não é. O que acha que não é, o que é. Inverte o padrão, porque Deus enxerga o interior. E Jesus está dizendo para vocês, vocês são ricos. Assim como eu, rico, me fiz pobre, para que vocês, pobres, vos tornasseis ricos em Cristo Jesus. Nós herdamos os céus, nós somos donos de tudo, amados. Nós somos filhos do dono do mundo. Eu tenho um reino eterno que me habita e eu estou nele para sempre. E ele diz, vocês são aqueles que estão destruindo a astúcia dos falsos judeus. Aqueles que se declaram judeus, mas que não são, eles são sinagoga de Satanás. E é uma alusão a isso mesmo, porque esses judeus tinham um grupo grande ali. Você vê que conta a história que teve uma época que eles deram mais de 10 mil denários à cidade de Esmirna, só para ornar, para enfeitar Esmirna. Esses judeus, eles eram influentes. Onde eles estavam, eles construíam as sinagogas perto de fonte de águas ali, entre aspas, eles liam o Pentateuco, o Velho Testamento. Aí Jesus está dizendo assim, esses caras são falsos judeus, eles não são judeus. O judeu verdadeiro é aquele que é circuncidado no coração, que crê em mim, que olhou para mim e me viu como filho de Deus, o Messias. Isso é importante. Jesus está citando isso aqui. Eles são a sinagoga de Satanás. Satanás é que está dominando entre eles. Existe um espírito de incredulidade. E que avivava esses judeus para perseguir a igreja desde Atos dos Apóstolos. Onde Paulo passava pregando, eles vinham incentivando e levantando o povo, as classes média e alta, contra esses irmãos. Foi assim em quase todas as cidades que Paulo passou. Listra, Derbe. Onde Paulo ia, eles iam atrás. Tessalônica, então, eles perseguiam Paulo, tentando matar e destruir o evangelho que Paulo pregava. Aí Jesus está assim, eu conheço essa blasfêmia desses que se declaram judeus e não são. Eles são sinagogas, são mentirosos. Assim é os dias de hoje. Quantos que estão aí pregando em nome de Jesus? Jesus está dizendo para o povo assim, eu nem conheço esse povo. Eles estão fazendo tudo em meu nome, mas sem a minha presença, sem o meu espírito, sem a minha vida. No verso 10, aí Jesus vem e chama a atenção. E vai fortalecer o coração deles para o que viria pela frente. Não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser expostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Amados, isso é de novo, vai ficar rainha a peleja. Tribulação de 10 dias. A história diz que num 10 dias se refere a um curto período de tempo. Só que 10, também o significado 10 aqui no Apocalipse, é algo pleno, completo, total. Ou seja, é uma perseguição curta, mas completa. Ou seja, vão chegar à morte, muitos vão morrer. Então, o sofrimento vai vir ainda. Não fica preocupado com isso, não. E essa cidade, Esmirna, você vai perceber, é onde Policarpo, bispo de Esmirna, foi morto no dia 23 de fevereiro de 155, no sábado, joga, cidade lotada. O povo gritava, mata os ateus, destrói-os. E os cristãos foram juntos, vamos buscar Policarpo. Manda avisar Policarpo, ele poderia ter se escondido, ele diz, não. Eu sonhei, ele tinha tido um sonho, visão, ele disse assim, eu sonhei que o travesseiro onde eu durmo estava pegando fogo. E ele disse para os discípulos dele, eu preciso morrer queimado. As pessoas veem aquele mundo de gente para prender Policarpo. Ele manda abastecer todo mundo que veio prendê-lo. E enquanto ele orava, ora e segue. Vai adiante. Põe-o na arena. A massa gritando. O povo tentou dissuadi-lo, os amigos dele. Confessa César, moço, para aliviar o martírio. Ele não. Diante do
dentro da arena, propõe para ele, nega o Cristo e confessa a César e oferece um sacrifício a César, e ele não. Durante 85 anos, Jesus foi fiel ao meu Senhor, foi fiel a mim. Ele nunca errou contra mim, por que eu vou traí-lo? E ele não trai. E aí ele diz para o general, o que você pensa fazer, faz logo, pode me queimar. Tenta amarrá-lo, colocá-lo na pira. Ele fala, não precisa não, eu vou solto. Não precisa me amarrar não. E aí as pessoas trazem virgas de portas, pedaços de pau e faz uma grande pira, uma fogueira enorme e põe Policarpo e taca fogo. O verdugo, que passa a mão no chicote, bate o verdugo. Quando ele vê aquele fogo intenso, aí encerra-se os fatos. E a lenda histórica que gera em torno de Policarpo é que diz que nesse momento, esse verdugo vê as chamas fazendo uma casa, uma espécie de uma habitação e protegendo Policarpo, e chama nenhuma queimava Policarpo. Então esse verdugo pega uma espada e vaza Policarpo. E diz que quando ele vaza Policarpo, quando sai sangue, sai uma pomba de dentro do peito dele. E as pessoas ficam sem entender o que aconteceu. Oh, amados, e muitos se convertem. Oh, amados, sempre que o sangue de um justo, de um desses homens cai na terra, vira semente e nasce muitos. O apóstata Juliano, o imperador Juliano, quantas vezes quis erradicar o cristianismo, na tentativa dele de erradicar o cristianismo, em uma das batalhas dele contra os cristãos, ele é ferido, ele cai no chão, sangue jorrando, ele olha para o céu e diz, venceste Galileu. Ninguém destrói Jesus. É por isso que ele vai dizer, não temas, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E por que ele diz ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida? Porque isso tem uma ligação com a cidade. Essa cidade de Esmirna também era uma cidade livre, e era uma cidade extremamente fiel a Roma, quando Roma nem era Roma cheia de pompa, poderosa, a mais fascinante do mundo antigo naquela época. Quando Roma estava em crescimento, ela já se colocou ao lado de Roma, sendo fiel a Roma. Sim, quando os romanos foram para uma batalha contra os Mítrades, eles estavam quase perdendo a batalha ainda. A batalha dura para eles, e eles sentindo fome e frio. Foram os habitantes de Esmirna que foram lá, tiraram roupa do próprio corpo para cobri-los e alimentaram. Era fiel. Cícero diz que de todas as cidades, Esmirna era mais fiel a eles. Era. Então, quando Esmirna se gabava de ser fiel, de ter templo construído a deusa Roma, de ter templo construído ao imperador Tibério, aos Césares, de ser fiel a eles, Jesus está dizendo assim, olha, assim como Esmirna é fiel a Roma, ele está dizendo, ó, ser fiel também até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. E a palavra coroa aqui é mais do que essa coroa para te premiar de alguma forma, porque você ganhou uns jogos, porque você está entrando numa festa com seus deuses e iam de coroa. Não, a coroa aqui, amados, coroa da vida. É a vida eterna que eu estou te dando. É o que Paulo diz, é o que Pedro diz. Que essa coroa está preparada não somente para Paulo, mas para todos quantos amam a vinda do Senhor. Sim, amados, nada mais é simbólico, é vida eterna, é viver com Deus, ser fiel então até a morte. Ou seja, está dizendo que a tribulação seria completa, e um curto período de tempo, e muitos iriam morrer. Então não temas, Esmirna, não temas, meus queridos filhos, irmãos que estão aí, Esmirna, vocês são ricos, vocês têm a vida eterna, então não temas a pobreza, vocês são ricos, não temas a tribulação, eu estou contigo, não temas o sofrimento porque ele passa, apenas ser fiel até a morte. E aí chega o verso 11, aquela expressão que repete em todas as cartas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então mais uma vez ele está dizendo para mim e para você, não deixe entrar aqui, sair do outro lado, deixe alimentar sua consciência,
crescer você em Deus e cair no coração para você praticar o Evangelho. Pratique o que você está ouvindo aqui. Ser fiel a Deus, ser fiel a Jesus. Não busque a Deus somente em função da crise que se instala no mundo, não. Busque a Deus de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque Deus conhece o coração. Então, ser fiel. Está passando por luta, por dificuldade, por sofrimento, tribulação, por pobreza. Não temas. Deus vai te honrar, tu és rico. Deus vai suprir sua necessidade. Ele vai te dar a coroa da vida. O céu te habita, ele está aí. E aí ele diz a promessa, né? A promessa que tem todas as cartas. Ao que vencer, de nenhum modo ele sofrerá dano da segunda morte. E por que ele está usando essa expressão? É justamente por isso, amados. Os saduceus, que eram os influentes, ricos, que tinham influência sacerdotal e que tinham influência política em relação a Roma, eles não criam nada além disso aqui. Sim, não criam nada para além disso aqui. Assim como os epicureus, que eram filósofos gregos. Sim, eles só criam nessa existência. Mas a ortodoxia judaica, os fariseus, não. Eles sabiam que essa morte física é só uma morte. E por mais que os seres humanos saem driblando a justiça humana e saem corrompendo aqui, corrompendo, e nunca são pegos aqui na terra, vai para a morte sem ir para a cadeia, sem pagar os seus pecados. O que o texto está dizendo é que entre a primeira morte e a segunda tem que passar pelo tribunal de Deus. Aí não tem jeito mais. O homem que crê, que vence, que persevera, ele não sofre condenação, ele não é banido da presença de Deus. Se der certo, ele vive a primeira morte, caso Cristo não volte. Mas ele não passa pela segunda morte, ou seja, ele não sofrerá a morte eterna, a vergonha eterna indo para o inferno. Ele entrará para a presença de Deus. É como Jesus disse para o ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para mostrar para mim e para você que não tem departamento no céu. É daqui para lá. Aquele que crê não é julgado, ele não entra em condenação. Ele passa da morte para a vida. Não tem estado intermediário, não existe isso. Por favor, creia, persevere, escute isso aqui. Beba dessa fonte. E suporte as dores, as aflições, as tribulações do tempo presente. E ainda que a tribulação venha, lembra, ela sempre tem um período curto de tempo. Ainda que seja completa, mas o período é curto. É temporário. Em relação à eternidade que temos pela frente depois da morte. Então, por favor, não negue. Ser fiel até a morte. E saiba, Jesus é aquele que é o primeiro e o último. Ele morreu e tornou viver. E aí não tem mais morte, não. É eterno. Isso é tremendo. Então deixe Jesus encher seu coração nesse instante. Vamos orar juntos? Coloque sua causa diante de Deus e agora, sua dor, sua enfermidade, sua tribulação, sua pobreza, opressão, sua angústia. Coloque diante de Deus agora. Clame ao Senhor. E não negue, pois se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Sim. Nenhuma dor deste mundo poderá suplantar esse eterno peso de glória que nós temos aqui carregados em esperança para a vida eterna. Creia, ore nesse instante. Dobre o seu joelho diante de Deus e busque-o de todo o seu ser. E você verá Deus encher o seu lugar e guardar você e proteger você. Oh Deus, obrigado, Pai, porque Senhor, nós somos especiais. Especiais porque o Senhor nos amou com amor eterno. O Senhor nos comprou com teu sangue. O Senhor nos adotou em Cristo e nos fez filhos. O Senhor nos ornou de glória, de graça, de verdade, de justiça. O Senhor nos colocou a coroa da vida. Nós somos do Senhor. O Senhor nos fez, Pai, ó Deus, hastear a nossa bandeira nos céus. Sim, a nossa arrebentação para além do mar dessa vida. A nossa âncora, Pai, está nos céus.
Obrigado, Pai, porque caminhamos na certeza de que somos do Senhor. O primeiro e o último, o que venceu a morte, está conosco e nos habita. Então, Pai, de modo nenhum, Pai, sofreremos o dano da segunda morte, porque o Senhor está aqui. Então olha para nós nesse momento, contempla o teu filho, a tua filha agora, livra do opróbrio, abre os céus, farta as dispensas nesse instante, enche os celeiros, abre a porta de trabalho, de sustento, fortaleça esses irmãos que, sendo pobres, são ricos, Pai, porque carregam a certeza da vida eterna no coração e estão selados pelo Teu Espírito e estão cobertos pelo sangue do Senhor. Livra-nos de toda tribulação, toda perseguição de Satanás. Livra-nos de todos esses inimigos externos e internos que tentam, Pai, nos afastar da graça do Senhor. Como os judeus tentaram fazer, ó Deus, como os cristãos ali em Esmirna, os Teus filhos, tentando destruí-los na fé. Repreenda, Pai, toda ação de Satanás contra as nossas vidas. E guarda cada casa. E fortaleça o coração que está abatido, triste, desanimado. Livra-nos dessa arma maligna de Satanás que é o desânimo. Levanta-nos em trabalhos. Levanta-nos em oração. Levanta-nos em movimento em direção à vida, à alma, ó Deus, à comunhão, à oração, ao partir do pão, ao louvor, à adoração, à alegria do Senhor que é a nossa força. Baixe os céus nesse instante. Opere sinais e maravilhas nas nossas vidas e repreenda em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, toda obra maligna lançada contra as nossas vidas, contra as nossas casas, que Tu quebres agora, Pai. Toda herança espiritual maligna, quebra agora em nossas casas e nossas vidas e guarde os nossos em nome de Jesus. E nós tomamos posse, Pai, e Te pedimos, nos ajude a ser fiel até a morte. E obrigado, Pai, pela coroa da vida. E obrigado pela certeza de que ainda que passemos, e passaremos sim, Pai, pela morte física, a primeira morte. Sim, Pai, nós não sofreremos o dano da segunda morte, porque nós estamos eternamente contigo. Obrigado por esse momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém.